A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo cria uma força-tarefa para investigar o assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O secretário executivo da pasta, Oswaldo Nico Gonçalves, vai coordenar os trabalhos do grupo composto por policiais civis e militares. O repórter Misael Mainetti traz as últimas informações, os detalhes da resolução assinada nessa tarde pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. Misael, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Hoje teve uma coletiva de imprensa sobre esse assunto. Muito boa noite a você, Thiago, e boa noite a você que acompanha o jornal Jovem Pan. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, junto de várias autoridades da Polícia Civil, Militar também da Polícia Federal, falaram sobre esse homicídio que aconteceu na sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. O objetivo da coletiva foi falar de uma pronta resposta para identificar o mais rápido possível os mandantes, e os criminosos que executaram o Vinícius, que morreu na sexta-feira. E eles anunciaram a criação de uma força-tarefa envolvendo várias instituições. Acompanhe. Temporariamente, o doutor Nico está isento de qualquer função administrativa e vai se dedicar exclusivamente ao trabalho, à coordenação desse trabalho. O objetivo aqui é o mesmo, tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Estado de São Paulo, como um todo, é, de fato, identificar, qualificar e prender esses criminosos que cometeram esse assassinato contra esse outro indivíduo. Policiais civis e policiais militares também estão sendo investigados neste crime. Tiago? Grande questão é em relação à escolta, E a polícia continua investigando. O Misael Mainetti volta daqui a pouquinho com outras informações. Ainda nesse assunto que chama a atenção de todo o Brasil, a Jovem Pan conversou com o ex-advogado do empresário morto no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira. Acompanhe na reportagem de Antônio Wells. O advogado Ivelson Salotto foi por cerca de 2 anos o advogado de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário executado a sangue frio no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira. Na visão dele, o acordo de delação premiada que Vinícius fechou com o Ministério Público foi a sentença de morte do corretor de imóveis. Eu reputo ao Estado a culpa pela morte do Vinícius e também desse coitado lá no aeroporto. Ivelson assumiu o posto de advogado do empresário no início de 2022, quando Vinícius foi preso, acusado de ser o mandante do assassinato de 2 integrantes do PCC. Em março de 2024, o empresário fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público. Pouco tempo depois, o advogado que discordava desse acordo e vinha sendo ameaçado, deixou o caso. Para Ivelson, Vinícius sempre foi inocente e a delação só o prejudicaria. O estado ideal era o Vinícius enfrentar os processos, porque não tinha elementos idôneos que pudesse condenar ele, E caso ele fizesse uma delação premiada por ter informações importantes para o Estado enfrentar essa criminalidade, que ele o fizesse essa delação com proteção total do Estado. O ex-advogado da vítima também enxerga uma relação contraditória entre Vinícius e o Ministério Público. Ao mesmo tempo que o empresário assinou documentos recusando entrar no Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas, ele disse a promotores do MP que precisava de mais segurança. Na opinião de Ivelson, Vinícius foi pressionado a aceitar esse acordo de delação premiada e também mal orientado por sua defesa. O advogado ainda revelou que possui informações sigilosas, ainda não divulgadas, que podem provocar uma reviravolta no caso. Vai dar uma reviravolta no caso e a verdade vai aparecer. Vai aparecer. E só não apareceu porque não se quer. Porque existem provas robustas, indícios robustos.
melhor dizendo, existem indícios robustos nos autos. Ele, por fim, lamentou a sensação de insegurança no país e pediu a intervenção de órgãos internacionais na investigação. Nossos comentaristas nessa segunda-feira, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios e Dora Kramer também conosco, como sempre. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. É aquela história, né? A gente vem falando muito sobre a segurança pública, é um caso gravíssimo que vai ganhando uma proporção muito grande, mas é só um exemplo do que o Antony falou no final da reportagem dele. A sensação de insegurança e como o crime organizado vai se infiltrando. Hoje, na coletiva do secretário Derrite, ele falou que a escolta estava sendo investigada já há pelo menos um mês. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Eu acho que é um caso emblemático, Thiago. Eu não diria que é mais um, porque ele tem uma feição de provocação e zombaria com o Estado e é como se houvesse uma escalada, porque a gente vê em países, a gente já viu na Colômbia, a gente vê no México, como o crime organizado ele vai escalando e vai tomando conta, sendo cada vez mais ousado. E essa força-tarefa, toda essa atitude, essa reação do Estado, é possível, sim, que esse caso específico se resolva, porque, como eu disse, foi uma provocação, um atentado direto, fora as vidas, evidentemente, um atentado direto ao Estado de Direito. Agora, ok, esse caso pode até ser resolvido, mas o que ele significa nessa escala de ousadia do crime organizado e da desorganização do Estado frente a ele? E essa é que é a questão principal, né? Será que esse tipo de coisa que a gente nunca viu, com esses elementos, obviamente poder público envolvido, à luz do dia, dessa maneira, com todas as implicações, como é que aquela gente sabia o horário do desembarque, enfim, a segurança de fazer isso no lugar público e de dia. Então, o que isso vai significar para a questão da insegurança pública que infelicita todo mundo? Pois é, Kobayashi, a dúvida é saber se a polícia estava investigando a escolta há mais ou menos um mês, como que esse fato acabou se dando na última sexta-feira, né? E essa discussão ocorre quando o governo federal debate a tal da PEC da segurança com os estados e os estados temem perder a autonomia. Sim, Thiago, boa noite a você, a Dora, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E o que a gente vê agora é um movimento da Secretaria de Segurança Pública para intensificar as investigações que já existiam. Se já existia essa investigação contra os policiais que faziam a escolta particular deste delator, certamente não havia, até o momento, nenhum indício que pudesse justificar uma prisão deles, ou um afastamento, ou alguma medida cautelar contra eles, porque senão imagino que teria acontecido. Mas agora, diante de tudo que aconteceu, com a estranheza do veículo dessa escolta ter ficado ali com uma pane a poucos quilômetros, a pouca distância do local onde ele estava combinado de pegar o delator no desembarque, isso aumenta muito os indícios contra esses policiais que já eram investigados, policiais de folga que faziam a segurança privada do delator. E por que eles faziam essa segurança privada? Porque o delator também recusou a segurança, o programa de segurança oficial para aqueles que são testemunhas, vítimas e delatores de crimes graves, como é o caso dos crimes de facção criminosa. Isso é muito estranho. Por que é que ele teria recusado para ficar sob a segurança de policiais de folga? Fazendo segurança privada. É um emaranhado de informações que agora vão todas essas informações certamente ser objeto dessa nova investigação que está não só com prioridade zero na Secretaria de Segurança Pública, mas com o próprio secretário executivo de Segurança Pública, o Dr. Nico, número 2 da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Acredito que a Secretaria vá dedicar muito empenho nessa investigação e tomara que essa relação, que já é harmoniosa entre o Ministério Público, o GAECO e a Secretaria de Segurança Pública, gere bons frutos também para a solução deste caso tão emblemático.